E aí, bandeirantes, e aí, desbravadores, vamos retomar de onde nós paramos. Um assunto brilhante, filosofia e história que está numa amalgama de coisas e nosso convidado está aqui, ó, ligado. E nós vamos retomar a partir de Platão, né, que foi o pupilo do Sócrates. E eu li A República de Platão, eu sou apaixonado por Platão. Eu acho que ele foi muito mal interpretado, ele criticou muito, ele viu a unificação da Grécia pelo Filipe da Macedônia, ele falava que, uma das coisas que eu li sobre ele, é que ele criticava a independência das cidades-estados e via que isso era suscetível à dominação de outros povos. O Platão, ele tinha aquela questão do mundo das ideias e o mundo das sombras, né? A forma que ele via o mundo era muito interessante. Vou deixar você falar sobre isso, porque Platão, ele criou a academia. Sim, né? sim. Ele criou. E o Aristóteles criou o liceu, né? Que ele acreditava que o conhecimento deve ser construído caminhando. Isso. Né? Por favor, continue. Platão, Platão é inspirado por Sócrates, escreveu muito sobre Sócrates, é claro, misturando as ideias de Sócrates com as próprias ideias, então é difícil filtrar o que é de Platão e o que é de Sócrates nas obras de Platão. Então, ele teve contribuições interessantes para a filosofia que a gente carrega até os dias de hoje. Ele criticou as formas de governo, né? Ele não acreditava assim que a Grécia, do jeito que ela estava ali, ela ia dar certo. Por quê? Porque ele começou a duvidar a partir do momento que a justiça puniu um homem bom. Puniu Sócrates. Então aí ele começou a pensar assim, calma aí, essa é a vontade do povo? Então o povo não necessariamente é alguém que pensa corretamente. Visionário. É claro. Então, quando eu falei no capítulo passado que o povo amava o Sócrates, eu digo às pessoas que conviviam com ele. Sim. Claro que ele era mal falado pro lado de fora, justamente por conta do governo, e as pessoas que tinham interesse, e ele estava contra o interesse do governo. Ainda que fosse uma democracia muito mais, digamos assim, estável e justa quanto a nossa, por conta de uma questão cultural do grego, sempre vai existir uma certa corrupção, certo? Sim. E, se eu não me engano, a gente está falando sobre... eles começaram a dar essas nomenclaturas assim, entre o Platão e o Aristóteles, que seria, se eu não me engano, a vontade da elite seria o que mesmo? A gente tem a democracia, que seria a vontade da maioria. Sim. A gente teria ali os aristocratas, que é a vontade no caso, é a vontade dos melhores, certo? O poder dos melhores. Não necessariamente... Hoje tem sim uma ideia de aristocracia diferente do que tinha naquela época, tá? A aristocracia, ela não era vista como a gente vê hoje, por conta do esquerdismo que modificou o sentido de aristocracia. O governo dos melhores... na verdade, dos melhores no sentido técnico da palavra, dos mais capacitados. Então, a ideia como fala de um governo aristocrata que tinha naquela época, o modelo de Atenas, era pensar-se em colocar no poder as pessoas mais capacitadas. Então, a gente tenta... Você teve grandes governadores, né, como Péricles, que foram... Eu sou apaixonado pelo que Péricles fez. Ele construiu a Ágora. Ele construiu ele construiu a Acrópole, aquele conjunto de templos que culmina com o templo da Palácio de Atenas. Tá? Ele fez grandes reformas na cidade e realmente, olhando nessa perspectiva, realmente é o governo dos preparados. Né? Péricles foi muito importante como administrador e governador de Atenas. E então a gente tem essa ideia e, bom, a partir disso, a partir do momento que Platão consegue observar no governo a corrupção, né, de uma certa classe, no caso ali da jurisdição, ou seja, a jurisdição fazer um mau julgamento de uma pessoa e o público aceitar, né? É claro, como eu falei, as pessoas mais próximas que conheciam Sócrates não aceitaram e tentaram fazer com que ele fugisse, mas ele, como um bom cidadão grego, aceitou o seu destino. Isso era um modelo perfeito de um grego. O grego era assim, o grego obedecia às leis à risca, certo? E é claro que quando o povo começa a se revoltar, a gente tem ali
digamos, antes de existir propriamente a democracia, antes de existir um acordo entre a elite e o povo, que assim, apesar de existir a democracia ela é exercida pelo cidadão grego, o cidadão médio. Excelente que ele falou agora, porque assim, a nossa visão de democracia hoje é totalmente diferente, tá? Para você ser considerado cidadão em Atenas, por exemplo, nesse período, tinha que ser homem, maior de 18 anos, filho de atenienses, nascido em Atenas. Então, se você for perceber, se a maioria das pessoas eram escravos, você pegar aqui 25, 30% da população que é ateniense de verdade. Então, não é tão democracia assim, mas para a época é um avanço absurdo. Absurdo. Mas eles, na verdade, eu diria que eles eram realistas. Se você parar um pouquinho para pensar, hoje o cidadão brasileiro ele é obrigado a votar. Muitas vezes o cidadão brasileiro não tem condições de estudar política, não tem tempo para política, tá na batalha do dia a dia e é forçado a ter que parar suas atividades para ir lá votar. Então, na verdade, eles eram realistas. Eles sabiam que não era qualquer um que tinha condições e não era qualquer um que estava preparado para isso. Então, eles pensavam, não, calma aí, a gente precisa de um critério, né, bem assim. Então, quando a gente pensa em aristocracia, quando você tenta pensar assim, não, eles eram burgueses safados. Não é assim que funciona, não é bem assim. Hoje nós falamos que a aristocracia é burguesia, mas não existe. A burguesia só vai surgir final da Idade Média para a moderna. Porque a burguesia, ela toma o poder da aristocracia, eles passam a ter uma participação no parlamento, mas a aristocracia é a nobreza, são aqueles de sangue, tá? São os descendentes dos primeiros formadores das cidades-estados, tá? Aqueles que vieram na formação dos gêneros ainda, do paterfamilias, dessa época ainda. Então, sim, são separados pelo sangue, mas também por essa capacidade que você falou muito bem. Exatamente. Mas aqui a aristocracia ela ganha um significado diferente justamente a partir das teorias de Platão e de Sócrates. Que brilhante. O Platão teve a ideia, porque assim, como eu falei, a aristocracia não tinha o mesmo significado que tem hoje. Inclusive, isso é uma visão historicista. Isso que você falou agora é a visão historicista de aristocracia. Mas a definição grega, a partir de Platão e de Sócrates, tem de se entender que a aristocracia é dos capacitados. A aristocracia é o governo dos capacitados. Obviamente, uma pessoa capacitada para governar vai ser alguém letrado, às vezes até com experiência, ou até mesmo pelo simples fato dele dominar a faculdade do governo. Excelente, perfeito. E isso, melhor definição. Essa é a definição grega. Se a gente for ver isso hoje, os capacitados. Exatamente. Então, inclusive, se eu não me engano, é a partir deles que inclusive se inspira para fazer as ciências políticas. Eles, se eu não me engano, Sócrates e Platão começaram essa ideia de existir uma ciência para a política. E eles também... Nossa, também teve muito trabalho entre eles. Sócrates e Platão também tiveram ideias... As primeiras ideias para ensino, como fala, pedagógicos. Pedagógico, sério? Sim, eles tinham um trabalho muito interessante. Incrível. E em suas ideias estava incluída a música, inclusive. Eles entendiam que a música... Só que aí... E foi adotado o ensino em Atenas e em Esparta, o ensino de música. Isso. Foi adotado. E no caso de Atenas também, esportes. Sim. Leitura de poema, declaração de poema. Daí que nasceu o modo grego da música. Caramba. Os modos gregos vieram daí. Inclusive, a igreja teve uma grande confusão que tentou trazer essa ideia. Por que você acha que tem um canto na igreja? Eu gosto muito porque juntar, adaptar Platão e Aristóteles, né? Aristóteles com Logos vira Deus, né? O Platão vai falar sobre o mundo das ideias, e o mundo das sombras, né? Aí que a gente vai adotar como se fosse o mundo, né? O mundo celestial e o mundo terreno celestial. Eu acho que é uma adaptação muito mal feita. Mal feita. A gente entende que foi mal feita. E só vamos ter acesso a isso por causa daqueles filósofos árabes que vão trazer os registros de Aristóteles e Platão, que a gente não sabe como é que sumiu. E também, não sei se você leu aquele livro do Alexandre Dumas, O Nome da Rosa.
que Não vai tive. ter algumas obras do Aristóteles que eles vão proibir, como a comédia de Aristóteles. Ah, é? Eles vão proibir, porque, na verdade... Isso detalhe, eles vão acho que a Igreja Católica vai ter o crescimento que ela vai ter, além de converter os bárbaros, principalmente os francos, mas também tentar adaptar essas ideias de Aristóteles e Platão, mesmo muito mal feita, mas que vai... Se não fosse Aristóteles e Platão, a teologia católica cristã primitiva não teria o potencial que ela vai ter na Idade Média. Exatamente. Foram fortemente influenciados. E como eu falei, quando eles trazem o canto para... foi justamente baseado na pedagogia de Sócrates e Platão. É engraçado porque eles invertem totalmente. As notas que eles diziam que eram ruins para a educação foram as notas que a igreja usou no canto. Tanto que um dos melhores cantos da igreja é o canto gregoriano, né? Exatamente. É o gregoriano que eu tô falando. É o gregoriano. É o gregoriano. Então, mas enfim... Mas isso tudo é um ruído. É um ruído entre o antigo e os anos pós de Cristo, que é a Idade Média, a Idade das Sombras. Teve toda uma corruptela justamente por conta desse ruído, por conta das guerras. As guerras fizeram com que muita informação se perdesse. Então, a gente digamos, é compreensível que uma coisa dessas aconteça, mas de qualquer forma foi um tiro pela culatra total. Enfim, voltando lá falar, terminando sobre Platão. E o Platão, ele condena assim a sociedade grega e pensa então justamente que tem que existir pessoas capacitadas para governar. Voltando a falar sobre o cidadão grego, a gente consegue enxergar ali muito, muito bem a nossa sociedade atual, onde os escravos... Assim, quando a gente fala de escravos, as pessoas se confundem um pouco, porque elas acham que a escravidão é necessariamente alguém que trabalha dia e noite e sofrer, e não era bem assim que era na Grécia. Não é bem assim mesmo. Diferente do que nós conhecemos como escravidão africana, na Grécia, o escravo não estava ligado à terra, estava ligado ao Senhor. E esse escravo, ele pode ser escravo por conquista, que é um modo de produção importante nesse período, que é as conquistas, a tomada, tanto na Grécia como em Roma, a conquista de novas terras e parte da população servindo como escravos, mas você também tem a escravidão por dívida. Isso. E se você não tem uma dívida, você vai servir uns 10, 15 anos aí como escravo. E outra coisa, o escravo tinha regalias pra caramba, né? Tanto que o escravo que levava o aluno até o professor era o pedagogo. Cara, mas, tipo, o escravo é o equivalente ao trabalhador médio de hoje, cara. Tipo, não tem diferença. Apesar do cara servir a alguém, cara, ele tinha a vida dele. Sim. Tipo, ele era considerado muitas vezes, dependendo da origem desse escravo, uma pessoa não humana por conta de falta de faculdades. Sim. Mas se você parar bem pra pensar, o pobre hoje, ele tem falta de certas faculdades, ele tem falta de ensino. Então, é uma pessoa que teve, digamos assim, que teve que trocar o ensino pelo trabalho. Sim. Então, você tem aí algumas, digamos assim, coincidências. Então, a gente, na verdade, não é muito diferente da sociedade de hoje. Então, a gente pode entender também que hoje o cidadão que trabalha, como fala, que apesar de ganhar dinheiro, ele não é diferente de um escravo daquela época. Sim, acho que já tem umas regalias, né? Tinha escravos que eram quase mordomos, escravos que organizavam as terras, assim, e depende, se o cara era letrado, melhor ainda, né? Uhum. Melhor ainda, se o cara falava o idioma grego da época, melhor ainda, né? Então, tipo, é interessante, a gente acha que tem muito o que aprender com o grego. Sim. Porque, cara, o trabalhador médio naquela época vivia melhor que o de hoje. Com certeza. Dependendo aí como falar, de que família ele estava servindo. E outra coisa, a gente tem como fazer um paralelo com os burgueses, digamos, atuais, né? Porque hoje em dia a gente não tem como falar, existe a burguesia. Não existe mais a burguesia. Não existe mais. Não tem essa. É um termo que foi cunhado numa época, mas hoje o termo não serve mais. Mas a gente gosta de puxar saco, principalmente quando é esquerdista. E a burguesia fede. Entendeu? Mas, ok, vamos brincar de esquerda. Digamos que existe hoje burguesia, e qual que seria o equivalente naquela época? Seriam os ferreiros, os donos de terras,
Entende? Os comerciantes existiam assim um pouco isso, mas não era aquela casta burguesia que a gente tem na Idade Média. É final da Idade Média? Qual que é? Bem final da Idade Média, quando eu tenho acesso com o Oriente, os grandes comerciantes, né, pequeno, grande, médio comerciantes, não só aqueles que trazem produtos do Oriente, né, mas aqueles também que se formam nas cidades. O nome burguesia vem da região onde eles se agrupavam, os burgos. Pode crer. Burguesia. Pode crer. Então, então a gente tem que olhar para isso com outro olhar. Então, o grego ele não tinha essa pretensão, era proibido enriquecer. Se você enriquecesse pra valer, você podia sofrer ostracismo. E ostracismo o ostracismo é pior que a morte. Conta aí pra eles o que era ostracismo. Gente, o ostracismo é esquecimento. Também, mas então você não conhece o processo do ostracismo? Não conheço. Não conhece? Então bora ver. Vamos falar. O ostracismo, por que ostracismo? Vem de ostra. Sério? Como que funcionava? Eles pegavam a carapaça da ostra, né? E se você for olhar assim, são duas partes, né? Você parte no meio, você tem mais ou menos como se fosse ali uma placa, e ali eles faziam o voto. Nossa, eu achei que fosse só na pedra, que na pedra bem lá no início. Eles usam ostra. Então eles reúnem ostras, dividem pra galera e cada um vota se a pessoa merece ostracismo ou não. Cara, meu ostracismo seria o quê? Ele era uma punição pra quem enriquecesse. Nossa, que incrível. Mas assim, inicialmente a ideia de ostra já me veio à mente, mas não sabia disso. Mas aí você fala, mas caramba, que falta de liberalismo. Mas calma aí, era uma organização muito interessante. Gente, não existe liberalismo na antiguidade, por favor, né? Eu sei, mas a pessoa pensa hoje... Não, a pessoa pensa isso. Libertarianismo, que não sei o quê. Ela vai pensar isso. Isso é anacrônico. Calma. É que ela vai criticar porque assim, hoje se pensa em liberalismo, aí você vai pensar de uma coisa dessas aí, porque assim, o que eu gosto de ver nessa situação do grego é como eles eram muito mais bem-sucedidos na democracia que nós somos hoje. Sim. Mas por que você vai pensar, pô, isso é socialismo, isso aqui... Calma, cara. É porque existia uma ideia cultural, aí não tem nada a ver com o governo forçar. Sim. O governo forçou nada, era uma prática entre o cidadão grego, tá? É o cidadão grego que decidia se existia ostracismo ou não, porque o grego ele deveria enriquecer, mas pensando na população, nas pessoas. Você não podia ter dinheiro parado. Você não podia ter acúmulo de riquezas. Nossa. Você tinha que pegar pra você o que você ia usar. Então, se você fosse rico, entre aspas, você teria que estar produzindo pro teu país. Que incrível, que pensamento bacana. É bem interessante. Então, digamos assim, que foi um verdadeiro... não sei se isso é mais parecido com o comunismo ou com o socialismo. O quê? Essa ideia de ele trabalhar... Na verdade, o capitalismo, essa é uma noção de... isso é chamado de acúmulo primitivo de capital. Uhum. Então, é muito, muito, muito anterior. Mas eles eram contra isso. Sim, mas olha só uma coisa interessante, já que a gente está falando sobre isso. Você sabia que o socialismo ele tem só as origens no período arcaico, no período pré-homérico, na formação dos genos? Os núcleos familiares tinham um chefe, que era o chefe da família, um pai, e aí eles viviam em comunidades igualitárias. Então, os genos é a origem do que os socialistas chamam hoje. Sim. Só que não deu certo. Não, mas e não deu certo. Calma, mas se você parar pra pensar, deu certo ali nos gregos. Só que eles tiveram que deixar essa comunidade igualitária e passar. E o que acontece? Então, eles não pensam nem igual. Essa é a diferença. Olha a evolução. Inicialmente, eles não tinham esse acúmulo primitivo de capital. Eles viviam de forma igualitária. Você tinha um chefe, que é o vai ser futuramente pater-famílias. E aí, quando eles percebem que eles não conseguem crescer no período pré-homérico, o que acontece? Eles passam a conquistar terras. Isso. E aí, aqueles que eram os parentes mais próximos do pater-famílias tinham as melhores terras. Exatamente. Os parentes mais distantes tinham as piores terras. Então, quando eles vão desenvolver a sua civilização, a sua proto-pseudo-civilização, que não tem nada de civilização ainda, mas são grupos, a partir do momento que eles fazem acúmulo primitivo de capital. Uhum. Aí só vamos chegar ao período clássico, período arcaico, período homérico, depois que os genos vão se formar em grupos maiores até chegar à formação da polis. Aristóteles foi genial porque ele percebeu tudo isso
acontecendo ali na Grécia e que ele começou a teorizar a economia. Sim. Ele teorizou a economia a partir desse fenômeno social, que é onde ele fez a própria teoria dele da polis, né? A polis existia, mas ele teve a teoria dele de como que a polis funcionava e como aperfeiçoar o funcionamento da polis, justamente se focando nesse fenômeno social. Então, cara, foi genial. E voltando ali pra questão ali de acúmulo. Então você tinha o ostracismo para evitar o acúmulo, entendeu? Mas o acúmulo centralizado. Sim, sim. O que, na verdade, se você parar pra pensar hoje em dia, o acúmulo centralizado hoje, dependendo de como ele acontece, ele é ruim. Sim. O que é hoje bom pra economia? O dinheiro tem que girar. Uma sim. vez que ele acumula em algum lugar, Fluxo você tem aí, começa a existir uma espécie de, digamos assim, congestionamento. Porque se tem demais em um lugar, vai faltar em outro. Então aí você também tem... são princípios aí rudimentares que eu tô falando pra vocês, é claro. Eu não sou economista. Se tivesse hoje... Por isso que o muito importante é o que o capital, ele tem que estar girando, tem que ter fluxo, tá? E o capital não é o dinheiro, é aquilo que vai gerar o produto final, dinheiro. O capital é tudo que gera lucro. Se aqui o Estúdio Memorize fosse o meu capital, do Lennon, não é meu, o meu capital seria da lâmpada, do microfone, do banco que você está sentado, tudo que vai me gerar lucro. Então, por isso que você não tem que buscar acumular dinheiro, você tem que buscar acumular capital, certo? Então, esse fluxo é importante, porque isso move a economia. Se eu não me engano, qual que é? Exatamente, isso move a economia, porque você tá dando oportunidade para quem é que você comprou o produto. E ele tem que estar girando. E isso é uma das coisas que, digamos, hoje trouxe muito problema pro Brasil em si. Porque hoje a ideia de alguns, não tô falando de todos os empresários, é justamente o acúmulo. E você acaba esquecendo que isso, de alguma maneira, vai ter um efeito colateral onde está faltando dinheiro. Mas é claro, isso eu critico a covardia de investir. Você ter medo de investir. Hoje existe isso no Brasil. Você tem medo de investir. Os empresários têm medo de investir. É claro, está mudando um pouco isso por conta da conscientização que a gente tem conversado em outros vídeos sobre aquela conscientização de investimento no mercado, ou seja, investir dinheiro no mercado. O que acontece se você começa a pensar só em acúmulo de dinheiro e só em produtos altamente rentáveis? Você começa a criar a bolha que está acontecendo, que sempre acontece, e a gente tem observado que... As crises vêm dessa bolha. Ela estoura e... Porque o que acontece? Pô, eu preciso de... Quero gerar muito dinheiro, então eu preciso de muito dinheiro. Eu empresto dinheiro que eu não tenho. É isso aí. Eu não tenho o retorno que eu queria e eu não vou pagar o meu dinheiro. Essa dívida ela é vendida para um outro banco. Até que, no final das contas, o dinheiro ele não lucrou nada, porque todo mundo tava com um olho maior que... As crises que nós vemos de 29 para cá vem disso. No caso de 2008 foi por causa da especulação imobiliária, né? E toda essa especulação dos valores dos imóveis, né? E aí quando acontece uma crise que eles vão pedir pinico, é o Estado, né? E você olha para lá pro passado, não existia esse empréstimo desse modo que a gente tem hoje. O empréstimo ele era muito mais por uma questão de necessidade do que uma questão de pensar no lucro futuro. Claro, eu tô falando de digamos assim, uma parte da história que tá bem lá atrás. Calma, eu tô falando de antes de Cristo. A gente tá fazendo essa análise, pessoal, tá? Então não se percam, por favor. Eu tô falando de antes de Cristo, não vai confundir, porque assim, passou a existir o empréstimo, ele começou a existir quando existiram os bancos, não foi? Na verdade, os bancos vão surgir com os cambistas, assim, no início da Idade Moderna. O que é um câmbio? O câmbio eram as casas onde você fazia trocas de moedas, onde você até mesmo fazia alguns depósitos até, o cara segurava teu depósito, fazia um investimento para você. Então essas casas de câmbio vão surgir somente depois da descoberta do Novo Mundo, depois da renascimento urbano. Isso, então o empréstimo que a gente conhece veio depois. Muito depois. Então, lá naquela época, o empréstimo ele era muito mais uma questão de necessidade, por isso que depois a pessoa ficava endividada, do que por pensar no lucro futuro. Digamos assim, essa técnica só existiu depois, né? Essa ideia. Então, naquela época, era assim que funcionava. E disso acontecia o quê? As pessoas acabavam tendo que se tornar servos.
né? Mas é isso que acontecia. Escravidão por dívida. Por dívida. Mas a gente tá falando especificamente das práticas gregas, né? Não vamos confundir, existiam outras coisas. E Roma também você vai ter isso também, tá? E Roma tudo que Roma veio da Grécia. E dos etruscos. Existiam outras práticas em outras culturas, como por exemplo, pagar com filho, pagar com... Existiam outras coisas. Tá, beleza, então a gente volta lá. Então, a gente tá falando sobre o cidadão grego e a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Simbólica burguesia grega, e existiam os fazendeiros. Os fazendeiros não tinham tempo para a política, né? Acontecia ocasionalmente de um fazendeiro enriquecer. É claro, lembrando que não estou falando daquele enriquecer que vocês estão acostumados de acúmulo de terras, de recursos, porque se você fizesse isso, ostracismo. Então ele enriquecia no sentido de ele conseguir gerar esse material, esse lucro, mas se reverter para a população de alguma maneira, pro povo. Na verdade, quando a gente fala pro povo, não é pro como falar, que a gente pensa hoje os trabalhadores, né? Sim. Eu tô falando na sociedade grega como um todo. Sim. Ele trazia alguma coisa positiva para a sociedade grega, para polis, né? A gente fala de polis, chama isso de polis. Trazer algo positivo, algum rendimento para a polis em si. Ou seja, você vai produzir um produto, você não vai acumular esse produto, você vai gerar a economia. Ou seja, você cria algo, você distribui esse algo e recebe outra coisa em troca, né? Então, ou seja, se você contribuir com um giro de produtos, você acabava sobrando para você distribuir entre seus servos e você não precisava mais trabalhar. Eles faziam para você e finalmente você, como um fazendeiro, é claro, isso era difícil acontecer, mas acontecia, de repente participava como efetivamente um cidadão grego. Ou seja, você finalmente podia participar da política. Política vem de polis. Exatamente, muito bom. Pessoal, o assunto está muito interessante, mas o tempo urge e precisamos finalizar essa parte da nossa conversa, mas já voltamos num terceiro capítulo. É o último capítulo? Continuar. E é o último, prometemos isso. Muito obrigado, até a próxima, Bandeirantes, Desbravadores da História. Fiquem com Deus, até já.